Estamos de volta. Agora acredito que estamos melhores aí de áudio e de som. Perdão, de áudio e de vídeo. Espero que você esteja aí com seus elementos para participarmos juntos da ceia. E eu quero dizer a você, meu irmão, que a Páscoa, ela tem um significado muito especial para o judeu. E o fato de Jesus ter morrido naquela cruz, no meio à celebração da Páscoa judaica, nós cristãos temos a Páscoa com um peso todo especial para nós. E sabe, não foi uma coincidência aquilo ter acontecido na Páscoa. Sabe, a Páscoa, ela aponta, a celebração da Páscoa judaica aponta para o fato de que o povo de Israel, cativo no Egito, recebeu de Deus a libertação, e essa libertação aconteceu no contexto das 10 pragas, e a 10ª praga, ela foi um jantar de um cordeiro que foi morto para que as famílias pudessem celebrar aquele jantar da libertação. E o sangue daquele cordeiro foi passado na porta da casa. E o texto diz assim: o sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O versículo 14 diz: comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Veja o que o texto está dizendo: que a libertação do povo do Egito era marcada por aquele momento especial, e a família hebraica, a família judaica, ela seria protegida a partir da marca desse sangue, e que o anjo da morte, ao passar pela casa que tivesse marcada pelo sangue, ele não mataria o primogênito daquela casa. Meu irmão, eu quero dizer para o irmão que, estudando a palavra da ceia nessa semana, eu aprendi algo que eu nunca havia percebido. Veja o que está escrito aqui no versículo 13: o sangue vos será por sinal. Eu sempre pensei que aquele sinal era para o anjo da morte ver que naquela casa o sacrifício havia acontecido. Mas o texto está dizendo que o sangue era um sinal para o povo. É claro, é inegável que ele foi um sinal para o anjo, mas o texto diz que ele era um sinal para o povo judeu, porque na verdade aquilo já apontava, já era um tipo do sacrifício que seria feito para libertar o judeu, para libertar o gentio, para dar vida à igreja. E eu quero que você perceba que o sangue do cordeiro que livrou aquele povo da morte é o mesmo sangue no tipo de Cristo como cordeiro entregue para livrar a mim e a você da morte eterna. E aquele sangue foi um sinal para o povo, também é um sinal para mim e para você, para nos mostrar que aquela Páscoa, que segundo o versículo 14, deveria ser celebrada para sempre, ela marcaria a vida da igreja. E está escrito em 1 Coríntios 11, 23 e 26, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Perceba que lá a Páscoa foi orientada a ser celebrada. E a ceia também é uma orientação que ela seja celebrada, para nós nunca nos esquecermos de quem o Senhor é. Quero te convidar a pegar aí na sua casa o seu pão, pegar o seu suco de uva, e nós vamos juntos, toda aqui a nossa equipe, todos os nossos irmãos que estão servindo aqui, trabalhando, filmando, editando áudio, editando a transmissão, todos nós, vamos celebrar agora, juntos esse momento. E Jesus deu graças, Ele pegou aquele pão, e Ele deu graças, Ele pegou aquele vinho, e Ele deu graças, e é o que nós vamos fazer agora. Senhor, damos graças ao Senhor, e nós celebramos ao Senhor e adoramos ao Senhor pelo que o Senhor fez. E nós dizemos, Pai, que não foi em vão. A igreja existe, porque o Senhor obedeceu até a morte, e morte de cruz. E a Páscoa hoje tem um novo sentido, porque o Senhor não ficou ali naquela cruz. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E nós celebramos isso nesse domingo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode comer o pão e beber do vinho. Adoremos ao Senhor. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. É tempo de nós clamarmos pelo sangue de Jesus. Quantas pessoas estão enfermas nesse tempo? Sabe, meus irmãos, esse sangue de Jesus, ele traz a libertação. Mas nós também podemos crer que ele pode trazer a cura sobre aqueles que estão doentes. Nós estivemos orando na última semana, todos os dias às 10 horas da noite. Um grupo de talvez 50, 60 pessoas em alguns dias, pedindo ao Senhor que trouxesse sobre nós o entendimento de tantas coisas difíceis que nós estamos vivendo nesse tempo da pandemia. E nessa semana do Calvário de Jesus Cristo, onde relembramos o Calvário de Jesus, sua morte e sua ressurreição, nós estivemos orando ao Senhor e pedindo por misericórdia. E sabe, meus irmãos, quantas pessoas estão chorando por perder diariamente amigos, familiares, às vezes até mais de um familiar em poucas horas ou dias. E eu quero clamar ao Senhor que traga a misericórdia dele sobre a vida daqueles que fazem parte do nosso contexto de relacionamento. Não quero ser egoísta com isso, mas você conhece alguém que está doente? Eu quero colocar aqui o nome do Delmo. Eu quero colocar aqui o nome de algumas pessoas que fazem parte da nossa igreja, que nós temos orado por eles. A Mirtes, o Léo da Rebeca, Karina, tantas pessoas que o Covid deu positivo, a Cíntia, o André. Estávamos aqui começando o nosso culto, um dos irmãos que estava servindo aqui conosco no som, recebeu a notícia que o avô da sua esposa, o Paulo, marido da Bel, o avô da Bel, seu Raimundo, faleceu agora, exatamente na hora do culto começar. E quantas famílias estão chorando os seus entes queridos? Nós precisamos ter misericórdia, irmãos. E como nós vamos ter misericórdia? Através da oração, através do consolo, através do cuidado com essas pessoas, mas também através do cuidado com a transmissão desse vírus, ajudando as pessoas a entenderem a importância da vacinação. Amanhã nós começamos a vacinação dos 67 anos, e eu tenho pedido a Deus que ainda essa semana nós consigamos ver vacinadas pessoas de 66, 65 anos, e que até o final desse mês de abril nós tenhamos vacinação até os 60 anos pelo menos. Nós precisamos nos envolver em ajudar as pessoas que têm dificuldade de entender a importância dessa vacina. Nós também precisamos chorar com os que estão chorando e celebrar com aqueles que estão sendo recuperados. Graças a Deus, porque milhares de pessoas estão se recuperando, e eu quero incluir aqui o meu sogro, a minha sogra. Eu quero incluir aqui o Rafael e a Débora. Eu quero incluir aqui o Léo da Rebeca. Tantas pessoas que estão se recuperando já. Eu me recuperei no ano passado, e tantos, né, Lili? Nós já passamos por isso, já vencemos isso, né, Diógenes? Quantos de nós já passamos por essa enfermidade e hoje podemos celebrar que estamos vivos? Mas eu queria dizer a você, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar de declarar a vitória do Senhor. Hoje é um dia de festa também. Sabe, nós temos orado pelo João Batista e pelo Dudu, pedindo a recuperação deles.
E sabe, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Hoje é aniversário do João Batista. E hoje também é aniversário do Dudu. Que bênção! E nós temos orado para que Deus traga a restauração da saúde dos dois. Glória a Jesus pelo dia do aniversário de vocês. Hoje também é aniversário da Josinha, da Bia. Parabéns a vocês. Quantos irmãos celebrando nessa semana aniversário? E eu quero dizer que eu creio que Deus tem muitos aniversários para cada um de nós e nós vamos celebrar juntos. E essa pandemia vai ser vencida na ciência, mas também na oração, na disciplina, no cuidado. Eu não sei quando nós vamos poder voltar a ter os cultos presenciais. Nós estamos debaixo de uma legislação e precisamos segui-la. E assim que ela nos permitir, voltaremos. Mas eu quero dizer a você que ainda não tem condições de voltar, que não volte. Você que ainda faz parte do grupo de risco e não foi vacinado, não volte. Você que tem respeitado o isolamento de verdade, não volte. Não vir ao culto não é isolamento. Isolamento é estar de fato isolado. E nós vamos ser muito cuidadosos aqui na nossa entrada. Mas eu quero que você entenda que nós não estamos brincando com uma enfermidade. É algo muito sério. Muito sério. E eu quero orar agora pelas pessoas. Essa semana eu pedi a Deus, Deus, por quem que eu vou orar? E conversando com a minha esposa, nós entendemos que é tempo de nós orarmos pelas pessoas que estão tendo uma séria crise de ansiedade. Alguns irmãos da nossa igreja estão sofrendo com isso. Várias pessoas estão sofrendo com a crise de ansiedade diante do quadro que nós estamos enfrentando como sociedade. E eu quero orar por você especificamente que está sofrendo com crise de ansiedade. E nós vamos começar a orar agora por todas as pessoas que estão enfermas aí assistindo o nosso culto. E você que está aqui conosco ao vivo agora, ou mesmo depois, esse é o momento de você se colocar em fé pela cura. Tem alguém aí na sua casa enfermo? Estenda a mão sobre ele agora. Se você tem um óleo aí, pode ungir essa pessoa. Nós vamos começar a orar agora e declarar a cura sobre ela pelo nome de Jesus. Pai, nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos no poder do sangue de Jesus e ele nos faz livre, Pai. E nós queremos declarar agora: leva a cura, Senhor. Leva a cura àqueles que sofrem. Leva a cura àqueles que precisam da tua cura, Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus de milagre. E é baseado nisso que nós declaramos em nome de Jesus, que o Senhor vai trazer a cura àqueles que não estão conseguindo dormir, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chorando, aqueles que perderam a alegria, Senhor. Mas em nome de Jesus, essa alegria vai ser restaurada, porque a nossa tristeza pode durar uma noite, mas ao romper da manhã a alegria volta. E a nossa alegria, ela vem do Senhor, porque ela é baseada na força que o Senhor nos dá. E nós podemos, Senhor, vencer, porque nós temos uma força que vem do céu, que vem do Senhor, que está dentro de nós através do Espírito Santo. Seja curado você agora, você que está sofrendo, com a sua cabeça não para de doer, você que tem dores no corpo, de tão tenso que você está ficando, você que não consegue dormir por causa da ansiedade que toma conta do seu coração. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida agora: seja curado. E essa vai ser uma noite que você vai dormir em paz. Essa vai ser uma noite que você terá tranquilidade em nome de Jesus. Amém, você é livre, meu irmão, você é curado pelo sangue de Jesus. Amém, obrigado, meus irmãos. Obrigado.
Talvez você não saiba, mas nós temos tratado aqui nos últimos domingos, e especialmente as nossas células, o princípio de que Deus espera de nós a obediência para que Ele possa nos abençoar grandemente. Nós estamos chamando esse tempo de aliança de bênção. E essa aliança de bênção está baseada em 7 forças. Na semana passada nós trabalhamos a força da administração. E essa semana nós vamos trabalhar uma força chamada generosidade. Hoje, domingo de Páscoa, juntamente com o Natal, a Páscoa marca as 2 datas mais importantes do cristianismo. E dificilmente um pastor pregaria nesse domingo uma mensagem que não fosse uma mensagem de Páscoa. Por isso, quando eu estava preparando a sequência das mensagens da aliança de bênção, eu pensei, acho que eu vou saltar o domingo de Páscoa, mas quando veio a sequência e eu observei que eu estaria pregando sobre generosidade nesse domingo, eu disse, não haverá necessidade de saltar esse domingo para pregar sobre o domingo de Páscoa, porque a Páscoa é a maior expressão de generosidade de Deus para conosco. E sabe, o princípio do mundo quanto às bênçãos financeiras sempre passa pela questão matemática. Quanto mais eu ganho e quanto menos eu dou, mais rico eu serei. Mas o princípio do reino é, quanto mais você semeia, quanto mais você espalha, mais abençoado você é. E Provérbios 11:24 diz, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Eu sei que esse texto nos dá uma base para pregar sobre a semeadura, né? Sobre você ser generoso e você ser abençoado. Mas eu quero que você perceba que existe aqui uma questão no início do texto que diz assim, em qualquer linguagem que você lê, você vai observar isso. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Por que esse algumas? Se isso é uma lei, se a generosidade é uma força, se ela é uma lei, por que eu reclamaria? Por que eu questionaria o fato de algumas pessoas serem abençoadas ao serem generosas? E sabe, eu quero que você perceba que a lei da semeadura, ela diz, tudo que você plantar, você colherá. Isso serve para o bem, mas também serve para o mal. Os que plantam boas sementes, colherão bons frutos. Mas os que plantam a discórdia, a miséria, a queixa, a reclamação, colherão dela. Mas sabe, meu irmão, eu quero que você entenda por que algumas pessoas, mesmo sendo generosas, não têm colhido as bênçãos como resultado. É porque, mesmo havendo essa lei espiritual, existe uma outra lei contrária quando você não a aplica. Eu quero tentar ser um pouco mais didático nisso. Imagina que eu tenho essa peça aqui, que ela está, como tudo na vida, submetida à lei da gravidade. Imagine que isso aqui seja um avião. Ele está preso aqui na Terra. Se ele for jogado para o alto, ele vai voltar para a Terra, ele vai cair por causa da lei da gravidade. Mas quando esse avião, ele tem a velocidade certa e a aerodinâmica certa, a lei da velocidade e da aerodinâmica, ela supera a lei da gravidade, mesmo que a lei da gravidade não tenha deixado de existir. Uma está sobre a outra. Por que eu quero dizer para você? A lei da generosidade existe. Mas quando você é generoso no sentido de ofertar às pessoas, de abençoar as pessoas, mas você é infiel a Deus, como, por exemplo, não entregando com fidelidade os seus dízimos e as suas ofertas, uma lei derruba a outra. E eu quero que você perceba que quando nós estudamos lá no ano de 2019, se eu não me engano, o livro do pastor Luciano Subirá, Uma Questão de Honra, eu fiquei extremamente marcado ao entender
que existem níveis de contribuição diferentes, não no sentido hierárquico, mas no sentido de destino, de propósito. Veja, Malaquias 3,8 diz assim, e eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aqui já mostra dois níveis diferentes de contribuição. Não é só nos dízimos, não é só ofertas, existem os dois. Você pega Atos 10, versículo 4, diz, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esmola já é um terceiro tipo de contribuição. O dízimo, a oferta e a esmola. Por que eu estou falando isso? Talvez você não tenha aprendido aqui conosco em 2019, mas vale a pena você ler esse livro, Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. Leia esse livro. Ele ensina para nós que os dízimos, eles são dados à igreja local. E eles sustentam os obreiros da igreja local. As ofertas, elas podem ser dadas à igreja local, mas elas também podem ser dadas a qualquer tipo de obra para o reino, para missões, para aquisições, para projetos, para missionários. Como, por exemplo, quando você oferta a um projeto social, de uma missão de recuperação de pessoas, você está dando uma oferta ao reino de Deus. E as esmolas? Essa daí, para mim, foi o grande entendimento daquele livro, porque eu não entendia o significado de esmola. Para mim, esmola significava dar umas moedinhas para um andarilho, para um mendigo, para um pedinte, mas a palavra esmola, biblicamente falando, significa toda a contribuição que você dá para cristão ou não cristão, que socorra uma necessidade iminente, que socorra o alimento, que socorra a saúde, que socorra a pessoa. Toda oferta, ou todo dinheiro dado, todo recurso dado para suprir necessidades das pessoas, necessidades de sustento, chamam-se esmolas. Então, nós precisamos entender que dízimos, ofertas e esmolas são contribuições de generosidade da nossa parte, que elas não serão respondidas em forma de bênção se nós negligenciarmos alguma delas. E sabe, como nós temos pessoas que acham que são dizimistas e, na verdade, são ofertantes. Porque, eu quero ser bem sincero, elas pegam um valor X e elas entregam. Ah, pastor, mas pelo menos entregou, mas entregou uma oferta, negligenciou o dízimo. Não, mas é porque o meu dízimo seria muito dinheiro, a igreja não sabe administrar isso e tal. Outro dia alguém disse assim, pastor, eu não entrego o meu dízimo na igreja não, eu dou meu dízimo aos pobres. Isso não é dízimo, é esmola. Você, de alguma maneira, acredita que a igreja não fará bem o sustento dos seus recursos, ou a administração dos seus recursos. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos aprender que a contribuição, ela não é uma opção. A generosidade, para o cristão, ela é iminente à vida cristã. E sabe, nós precisamos entender que generosidade é um estilo de vida e uma posição do coração. E eu não vou gastar esse domingo de Páscoa pregando sobre dinheiro. Eu não vou gastar esse tempo de Páscoa pregando sobre generosidade financeira, não. Hoje eu quero ministrar sobre a generosidade que molda o coração. E sabe, é interessante, eu sei que não acontece só comigo, com outros pregadores também acontece, outros pastores aqui da nossa igreja mesmo, a gente conversa sobre isso. Quando Deus traz uma palavra, uma revelação para nós, você vai ler um livro, a revelação está lá. Você vai ouvir uma mensagem de um outro pregador, a revelação está lá. Você vai ouvir a ministração de uma música, a revelação está lá. Você fala assim, Senhor, eu já entendi. Já entendi. Ele começa a repetir para você em tantos lugares aquilo que ele quer falar para você. E sabe,
Eu chamo isso de santo complô de Deus, para não deixar eu ter dúvida daquilo que Ele quer me mostrar, daquilo que Ele quer me falar. E o ponto central da generosidade não é quanto você dá e nem a forma que você dá. O ponto central é quanto o seu coração é generoso, como é o coração de Jesus. Sabe, a aliança de bênção existe para nos tornar parecido com Cristo. E o coração de Jesus é a nossa maior referência, é a maior expressão de generosidade. Eu quero que você leia comigo o texto de Romanos 14, versículo 23. A segunda parte do versículo diz assim: o que não se baseia na fé é pecado. Por que eu quero trazer isso ao contexto da generosidade? Porque nós precisamos ser generosos, ofertando, doando com fé. Com fé, com perseverança, com convicção. Sabe, meus irmãos, eu preciso abrir o meu coração para vocês. Eu tive que aprender a ser generoso, eu tive que me forçar a ser generoso, porque eu me tornei uma pessoa muito desconfiada. Eu andei tomando uns golpes, andei ajudando umas pessoas que estavam mentindo para mim, e eu me tornei desconfiado demais. E sabe, é muito bom ajudar, mas é muito ruim ser explorado. Mas eu estava pensando algo esses dias, que sempre que alguém fala para mim de uma necessidade, eu fico muito preocupado em descobrir se aquela necessidade ela é de fato uma necessidade real. E especialmente porque eu tenho muitos irmãos que quando eu peço ajuda, eles são rápidos em ajudar. Eles são rápidos em querer contribuir. Eles tiram deles mesmos, da casa deles, para poder servir a necessidade do outro. Então, eu me sinto muito responsável por verificar se aquela necessidade que está sendo apresentada ela é real. E quando as pessoas contribuem para que nós possamos fazer as coisas aqui na igreja, ajudar alguma família, trocar um telhado, cestas básicas, remédios, eu sempre tenho aquele levantamento de recursos e eu uso pelo menos, no mínimo, 2 pessoas para verificar todo o recurso que entrou e todo o recurso que saiu. Nosso tesoureiro, nossa secretária, alguns dos pastores, sempre estão me ajudando a verificar, para que não haja sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente doa e a gente fica surpreendido como as pessoas não têm zelo com o que é dado. Eu me lembro na década de 90, que houve uma enchente muito grande aqui em Belo Horizonte, e uma casa desceu, um casebre, desceu na chuva, na enxurrada, e todos os filhos e a esposa daquele homem foram mortos, soterrados na lama. Eram 4 filhos, se eu não me engano, mais a esposa. Foi uma tragédia. Aquele homem chorava. E sabe, a televisão mostrou aquilo. E as pessoas ficaram tão comovidas que a própria televisão começou a receber telefonemas querendo saber quem era aquele homem. E de repente, aquele homem recebeu uma casa para recomeçar a vida dele longe do morro, longe da comunidade ou da favela, longe da zona de perigo, de desabamentos. Eu me lembro que um dia eu estava lendo o jornal, alguns meses depois, e tinha uma pequena nota no jornal dizendo que aquele homem havia vendido a casa que ele ganhou, tinha ficado com o dinheiro para ele e tinha voltado para morar lá no barranco, lá no morro. Quem doou aquela casa, quem deu aquela oferta,
Quem ajudou aquele homem deve ter ficado muito triste, como eu. Mas sabe, eu estava pensando que isso também pode acontecer com as ofertas que nós damos aqui. Isso pode acontecer com a nossa generosidade aqui na igreja. Mas sabe, meu irmão, é triste doar para quem não tem gratidão. E eu fiquei pensando sobre Jesus doando a si mesmo para um mundo de ingratos. Isaías 53, 2-7 diz assim: porque foi subindo com um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe, meus irmãos, essa profecia mostrava como Jesus, uma oferta, seria rejeitado, seria traído, seria abandonado por aqueles que receberiam a maior de todas as ofertas. Jesus daria a sua vida para ser crucificado justamente pelo seu povo, o povo judeu. Outro dia eu estava cantando, preparando essa mensagem, lendo um pouco, e eu estava cantando aquela canção: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Uma linda canção. Uma linda canção que todo mundo do mundo cristão conhece, talvez. E eu pensei, eu ofereço a minha vida para o Senhor como sacrifício, é ótimo. Difícil foi ele oferecer a vida dele para mim, porque eu oferecer para ele, que nunca falhou comigo, é muito mais fácil do que ele ter se oferecido para mim, que sempre falhei com ele. Sabe, meus irmãos, sexta-feira nós estávamos orando, e foi o dia que nós lemos o texto da crucificação. Sabe quem é que foram as pessoas que bateram o martelo final quanto ao fato da condenação de Jesus? Foi Pilatos, não. Não foram os pagãos, não. Não foram os gentios. E nem apenas os sacerdotes, foram os líderes dos sacerdotes. Os líderes religiosos condenaram Jesus. E João 1 diz assim: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, meus irmãos, Jesus veio ao mundo por todos, não apenas pelos que lhe aceitariam, pelos que lhe receberiam. Ele morreu de forma holística, completa, para todos, e não de forma seletiva. Ele foi uma oferta inclusiva para toda a humanidade. Sabe por quê? Porque a oferta não está ligada à gratidão ou ingratidão de quem recebe, mas a oferta está ligada ao coração de quem entrega, de quem doa.
Sabe, quando você entrega o seu dinheiro, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração para alguém que não valoriza, pobre dele. Pobre dele. Porque a sua oferta, ela fala sobre o seu coração, não sobre o coração dele. E sabe, quando nós vemos aqui em Atos 20, a partir do versículo 32, a palavra diz assim: agora eu entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-lo a progredir espiritualmente e pode dar-lhes bênçãos, as bênçãos que guarda para o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Melhor é dar do que receber. Ah, meus irmãos, esse é o coração que está alinhado com Jesus. Existe uma expressão interessante que ela diz assim: nem Jesus agradou todo mundo, eu que vou agradar. Meu irmão, o ponto não é agradar todo mundo, o ponto é agradar o Senhor. O ponto não é quantos você agrada, mas o Senhor que você agrada. Em Mateus 25, 35 está assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e vocês me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos seus irmãos, foi a mim que fizeram. A Páscoa aponta para a libertação do Antigo Testamento. Mas, como eu já disse, meus irmãos, ela aponta para a morte e para a ressurreição de Jesus na nova aliança. Cristo foi a maior expressão de generosidade do nosso Deus para conosco. Em João 15 está escrito assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aqueles que dá a sua vida por eles. O coração generoso nos torna parecidos com Jesus. Um coração generoso nos torna parecido com o Pai. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único filho. Que deu o seu único filho. O que é isso? Generosidade. Deus entregou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar. A Páscoa é isso. A Páscoa é uma celebração, não da morte, mas da vida. A Páscoa é uma celebração, não do sangue derramado, mas do sangue que liberta. A Páscoa não é uma celebração de lágrimas, mas é uma celebração de justiça, do amor de Deus, que nos torna justos em Cristo. A Páscoa é a maior expressão de amor que o homem recebeu na terra, quando Jesus veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E eu quero te contar uma coisa: o nosso Jesus abriu mão do que ele tinha para se tornar um de nós. Ele foi para aquela cruz para assumir o lugar que pertencia a nós. E ele ressuscitou para dar uma nova vida a cada um de nós. Ele venceu a morte e ele está vivo. Ele vive hoje. Ele vive para que eu e você possamos experimentar do amor.
do Pai. Quero terminar essa palavra, essa breve palavra, para dizer a você: não deixe que a Páscoa seja na sua vida apenas uma data comercial. Não deixe que ela seja na sua vida apenas um tempo de almoçar em família, não. Mas faça da Páscoa um motivo para você se alinhar com a generosidade do coração do Pai, sendo generoso em amor com todos aqueles que te cercam. Amém? Quero chamar a banda para subir aqui. Hoje nós vamos cortar a nossa live antes da última canção, não. Nós vamos celebrar juntos. Mas eu quero dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus. Talvez nós tenhamos muitas pessoas aí que ainda não entregaram o seu coração para Jesus. Talvez nós tenhamos pessoas que tenham recebido o amor de Jesus, mas tenham de forma humana e ingrata abandonado o Senhor. Mas eu quero dizer para você, o nosso Jesus, Ele está te chamando de volta. O nosso Senhor está te convidando para estar com Ele. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega o seu amor para Jesus. Entrega o amor do seu coração para Ele. Ame ao Senhor Jesus, porque Ele te amou, mesmo com a sua condição de pecador, mesmo com a minha condição de pecador. Entrega a sua vida para o Senhor, porque Ele quer te dar muito mais do que qualquer um pode te dar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, escreva aí no chat agora: eu quero entregar o meu coração para Jesus. Se você quer voltar para Jesus, escreva aí agora: eu quero voltar para o meu Senhor. Eu quero voltar para o meu Jesus. E nós vamos encerrar esse culto daqui a pouco. E quando nós estivermos encerrando esse culto, nós queremos fazer contato com você. Por isso você pode apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, para que você possa fazer contato com um dos nossos pastores. Ou você pode deixar o seu contato aí na nossa live, que nós vamos fazer contato com você no nosso chat. E eu quero que você saiba que o mesmo Jesus que foi ressuscitado pelo Espírito Santo ali naquele lugar quer salvar você. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus naquela Páscoa, Ele quer ressuscitar a sua vida e te trazer de volta para os caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está assistindo esse culto, ao vivo ou depois, que entende que é tempo de voltar para o Senhor, encontre no seu coração a presença do Espírito Santo, aquele que muda as realidades. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, essa semana nós não sabemos mais quantas semanas ficaremos sem o nosso culto presencial. Mas eu quero dizer para você que não deixe de participar conosco das nossas redes sociais. Siga a Igreja da Família no Instagram, você vai receber as notícias. Siga-nos, faça parte no Facebook, faça parte também inscrevendo-se aí no canal do YouTube. Faça contato com a igreja, você tem os nossos contatos aí na descrição dessa live. Essa igreja, ela não funciona a partir da presença das pessoas no culto, não, nós funcionamos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo agindo, nós estamos o tempo todo servindo e nós estamos à sua disposição. Venha estar conosco, seja parte da Igreja da Família. Se você quer fazer parte dessa igreja, escreva aí no chat. Nós entraremos em contato com você. E eu quero dizer que você que quer ofertar à igreja, você que quer dizimar na igreja, durante essa última canção, nós teremos aí também as contas bancárias da igreja, assim como temos descrito aí no nosso chat no YouTube. E nós esperamos que em breve essa pandemia vai passar e nós vamos poder celebrar com toda a alegria que o Senhor tem para nós, juntos. Amém? Deus abençoe você, viva na prática da palavra e vamos celebrar o Senhor aqui.
majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.